A Sebrasp, essa questão aqui, foi elaborada pela Sebrasp. Verdadeiro ou falso, certo e errado. E a gente tem só duas opções para poder marcar. E mesmo assim, tendo 50% de chance de acertar ou errar, a gente se confunde e às vezes marca o errado. É isso que não pode acontecer. Então você vê que o concurso público, sendo 5 alternativas, 2 alternativas, certo e errado, é muito complicado. Aí você pode me perguntar, mas Marcelo, por que você colocou esse tipo de questão? Estímulos. Estímulos diferentes que eu preciso dar a vocês. Esse é o meu objetivo como professor. Dar estímulos diferentes. Por exemplo, isso aqui pode cair um verdadeiro ou falso na prova de vocês. Pode ser um fragmento, um pedaço da prova de vocês, perguntando sobre verdadeiro ou falso. E aí, se você erra um fragmento desse, você erra uma questão inteira de verdadeiro ou falso. A afirmação foi a seguinte, dizendo que o mediastino é um amplo espaço na cavidade torácica, centralizado entre as pleuras, que se estende do externo até a coluna vertebral. Essa afirmativa, ela está certa ou ela está errada? É um amplo espaço na cavidade torácica? Sim, está na cavidade torácica. Perfeito. É um amplo espaço? Sim, não deixa de ser. Centralizado entre as pleuras. Geralmente a gente fala que é entre os pulmões. Mas se a pleura é o revestimento do pulmão, a pleura também pertence ao pulmão. Ela não está contida no mediastino. Então, é um espaço mediastino, é um espaço que você pode dizer que está contido entre as pleuras ou entre os pulmões. Então, dentro da cavidade torácica, amplo espaço? Depende, né? Depende do ponto de vista. Eu acho que o espaço que o pulmão ocupa na cavidade torácica é muito maior do que o mediastino, né? Isso faz o espaço pulmonar ser muito mais amplo do que o espaço do mediastino. Mas não está errado. Tudo bem. É centralizado entre as pleuras. Sim, está ali entre as pleuras, que se estende do externo até a coluna vertebral. Ou seja, o externo é o seu limite anterior e a coluna é o seu limite posterior. Só não falou do limite inferior, que é o diafragma, né? Poderiam ter colocado. Então, é uma afirmativa verdadeira. Está certa essa afirmativa. Tá? E aí, essa imagem, que na minha opinião foi a melhor que eu encontrei, essa imagem a gente consegue diferenciar muito bem os mediastinos. Nós temos 2 mediastinos, o superior e o inferior. O mediastino inferior é um mediastino que é dividido em 3 partes. Então, o mediastino inferior, ele tem a sua parte anterior, média e posterior. Está tudo bem diferenciado através de cores. O mediastino inferior anterior, ele está em azul. O médio está em laranja e o posterior está nesse amarelo aqui. Vejam que aqui eu tenho a cúpula diafragmática. Ele que separa aqui a região torácica da região abdominal. E eu tenho essa pontilhada aqui, acima do coração, que está mostrando em rosa, esse vermelho mais forte aqui, o intestino superior. Então, eu já começo a analisar algumas coisas. Como, por exemplo, eu tenho parte do esôfago e parte da traqueia que está contido no mediastino e tenho parte que está fora do mediastino, a parte do pescoço. Então, eu posso dizer que esses 2 órgãos têm regiões mediastínicas e regiões não mediastínicas. Importante saber disso. Outro detalhe importante, à frente do coração tem o timo. E o timo, ele se estende do mediastino superior até o inferior anterior. Então, o timo, ele ocupa 2 partes do mediastino. 2 partes.
tá? O superior e o inferior anterior. Então, o que eu posso ter como referência para não errar esse tipo de questão? É bem simples, tá? No mediastino inferior, médio, onde fica o coração e o seu revestimento, que é o pericárdio, ele é a nossa referência. O que está acima do coração e do pericárdio é mediastino superior, o que está atrás do coração e pericárdio é posterior, e o que está à frente do coração e pericárdio é anterior. Então, se você estudar mediastino, tendo como parte inicial do seu estudo o coração e o pericárdio, tudo fica mais fácil. Acima, os famosos vasos da base, traqueia, esôfago, né? Artéria ascendente aqui, aorta ascendente, arco da aorta, né? Esses vasos aqui que estão na parte de cima, a cava superior que está chegando aqui, tudo é mediastino superior. A cava foi e desceu atrás do coração, mediastino posterior. O esôfago desceu aqui atrás do coração para ir em direção ao estômago, posterior. Então, levem isso em consideração, tá? E na parte da frente do coração aqui, a gente leva em consideração o timo. O que vocês nunca podem relatar é que os ossos fazem parte do mediastino. Os ossos são os limites. Então, o osso externo, o osso da coluna vertebral, eles não são partes do mediastino. Eles são os limites do mediastino. Tá certo? Então, não se esqueçam disso. Então, respondendo essa pergunta, muito simples de responder, tá? Ela é verdadeira, sim. Muita gente pode ter se confundido porque veio pleura aqui. Conforme o exemplo que eu dei do coração e pericárdio, mediastino, médio. Pleura ou pulmão é o limite fisiológico aí da região mediastínica. Beleza?